Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos fazer mais uma questão agora de circunferência. Na verdade, uma explicação, não é sobre circunferência para vocês. Todo o conteúdo inicial da parte de geometria plana, certo? Circunferência somente na geometria plana. Relembrando aqui, não é, o que é a circunferência? Não é? Nós temos segmentos, né? Se eu tenho um ponto e ligo um segmento onde ele sempre vai ser equidistante, isso transforma essa junção dessas bordas numa circunferência. Essa distância que esse ponto aqui é chamado de centro, e a distância do centro ao extremo, que no caso já está aqui, é chamado de raio, certo? Então a distância do centro a qualquer extremo é chamado de raio. Quando eu ligo dois pontos que não passam, que passam, podem passar ou não, né? Mas não passando pelo centro, é a corda. Segmento é a corda, não é? Se essa corda passar pelo centro, aí nós vamos ter dois raios. E aí nós temos a primeira definição, dois raios, né? E essa corda, que é a maior corda, que é a que passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. E o diâmetro, matematicamente, já dá para se chegar à conclusão dele, não é? O diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. A maior corda da circunferência é o diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu pegar só uma parte aqui da circunferência, essa parte é chamada de arco, certo? Então, um pedaço da circunferência é o arco. E se eu pegar a parte toda, né, eu consigo calcular a borda toda, que matematicamente o valor total da extremidade é perímetro, mas nós chamamos de comprimento da circunferência, certo? O comprimento, Czão, ele é 2 vezes o raio, 2πr, né? E 2π vezes o raio. E também, como 2r é o diâmetro, ou, né, eu posso dizer que é π vezes d, certo? Que é C é igual a π vezes d. Então, meus queridos, o que acontece? Matematicamente, a gente já começa com duas expressões que nós vamos guardar, são fatos conhecidos que nós vamos usar. O primeiro delas é o diâmetro e o segundo é o comprimento, que é 2πr. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? O π, ele é um valor numérico, um número irracional, que ele é aproximadamente 3,14, mas é 3,1459 e assim vai infinitamente, né? E as questões aproximam esse valor para 3,14 ou para 3,1. Eu já vi questão, dependendo do seu vestibular, ele aproxima até para 3, né? Mas é muita aproximação, mas depende do vestibular que você esteja trabalhando. O que acontece? Nós vamos começar a fazer relação entre a circunferência e outro elemento. No caso, primeiramente, nós vamos fazer com a reta. Então, se eu pegar uma circunferência aqui, pega logo 3, que eu vou trabalhar com 3, vou deixar aqui no cantinho. E aí, o primeiro caso, se eu botar uma reta fora, né, aqui é a circunferência, a reta está fora. Essa reta é chamada de exterior. E essa distância, né, essa distância aqui, ela é maior do que o raio. Caso eu queira pegar com a reta, vão ser 3 posições, tá bom? Caso eu queira pegar uma reta e toque somente um único ponto, passou e tocou somente um único ponto. Essa reta é chamada de tangente. E aí, quando eu ligo aqui, esse segmento forma 90 graus. Né? E aqui é o raio. Então, essa distância é exatamente o raio. Ela é chamada de reta tangente.
E a característica, pessoal, é justamente essa, certo? Ela vai formar 90 graus com a tangente, ela é perpendicular. E o terceiro caso é uma reta que ou ela não vai tocar na circunferência, ou ela toca uma vez, ou ela vai tocar duas. Não existe outra possibilidade, né? Nesse caso aqui, ela é chamada de secante, porque ela vai tocar em mais de um ponto, certo? Então tem que ter cuidado com isso, porque ela pode não tocar uma única vez, não é? Ou tocar duas vezes. Se ela for secante, não é? A propriedade, tá logo aqui, secante, a propriedade é que essa distância aqui ela é menor do que o raio, né? E aí aqui acontece uma coisa linda, porque se eu ligar esse ponto daqui para cá, isso daqui é raio, e se eu ligar isso aqui para cá, isso aqui também é raio, ó. Então nós temos raio, raio, e essa distância do meio aqui, né? Essa distância bem aqui, pode ser perpendicular, e aí perpendicular forma um triângulo isósceles. Lembrando lá da minha aula sobre triângulos, né? O triângulo ele admite eixo de o triângulo isósceles, né? Ele admite eixo de simetria, ok? Então divide esse pedaço aí ao meio, ok? Então esses são os três tópicos quando nós trabalhamos com retas, uma posição entre circunferência e ponto. Muito cuidado com isso daí, ok? No segundo caso, vai ser posição entre duas circunferências, que são bem mais. Eu vou fazer até vagarosamente, né? Primeiro passo, vamos pegar aqui uma circunferência. Vou pegar até de duas cores diferentes, né? E aí o primeiro passo vai ser a externa, como eu já estava, vou seguir a mesma ideia aí, né? As circunferências não precisam ter o mesmo tamanho, tá bom? Na verdade, a maioria dos casos não tem, né? Até diminuir aqui a circunferência, pronto. E aí, ó, a distância entre os centros, essa distância aqui, aqui eu tenho um Rzão, vou chamar aqui de Rzinho, e aí nós temos essa distância aqui, né? Quando ela é externa ou exterior, uma a outra, essa distância ela é maior do que Rzão mais Rzinho. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque que as questões pedem é isso. E outra coisa, quando a gente for estudar geometria analítica, não é que tem equação, dependendo do vestibular que você for fazer, ou da Olimpíada, não sei, certo? Isso complica um pouco mais, né? Segundo caso é quando eu vou ter uma interna, uma outra, né? Então eu vou pegar aqui uma e vou pegar aqui outra, vou diminuir uma para diminuir mais. Opa! Para a gente usar, né? Vou colocar ela aqui. Segundo caso é a interna. Se ela tiver interna. E aí, se ela tiver interna, nós vamos ter aqui mesmo esquema, né? Ó, o centro, a distância entre os dois centros, né? Ora, essa distância eu já posso verificar que ela vai ser, ó, vou ter o raio maior e o raio menor, né? Ó, e o raio menor. Então essa distância ela é menor, vou botar em módulo, porque eu não sei qual é o raio menor e o maior, mas ela é menor do que a subtração entre as duas. Uma é maior e a outra é menor. Um caso que intercala isso daí é justamente se ela nem tiver dentro e nem tiver fora, né? Aí se ela não tiver dentro nem tiver fora, elas vão se tocar, que é esse caso aqui, ó. Uma, deixar um pouquinho mais para cá, duas, vou diminuir, ó. E aí vai acontecer isso daqui. Vou até botar por cima essa, para ficar um pouco mais bonitinho, certo? Ó. Só para você ver, pronto. Pronto. Nesse caso, essa distância ele nem está dentro e nem está fora. Então a distância nem vai ser um nem vai ser o outro, vai estar entre esses dois aqui. Como toca dois pontos, não é? Sempre quando tocar dois pontos a gente chama de secante. E ele está entre o intervalo das duas. Então, chama Rzão e Rzinho, melhor até chamar aqui Rzão menos Rzinho, né? Então, vai estar entre a subtração, essa distância, ela é menor do que a soma e maior do que a subtração. Não preciso desse módulo na soma,
Deixa eu até apagar aqui, ó, deixar sem módulo. Mas ele vai estar entre esses dois, porque não pode ser negativo, né? O raio. Então, pronto, esse é o terceiro caso que a gente está analisando as duas circunferências. Então, ele nem vai estar dentro nem estar fora. Então, essa distância está entre os dois. Eu vou fazer o quarto caso aqui, que ele é um pouquinho maior. Ele tem dois casos, né? Ó, já vou jogar logo, é muito aqui. Muita circunferência. Bom, o que que acontece? Ó? Puxar aqui para cá, vem para cima, aqui para cá, ó, vai tocar uma única vez. Ó. Então eu botei não se tocando externamente, internamente, se tocando duas vezes. Agora vai se tocar só uma vez. Ó. E aí o que que acontece? Ele pode se tocar ou externamente ou internamente. Nesse caso aqui é chamado de tangente. Tangente exterior, ou tangente interior. Bom, então vamos lá. Esse aqui é Rzão e esse aqui é Rzinho. Certo? E aqui é Rzão e aqui é Rzinho. Certo? E aí, eu vou ter duas relações. Essa distância é exatamente igual. Exatamente igual. Certo? Então, é Rzão mais Rzinho, essa distância aqui. E essa daqui vai ser justamente o contrário. Ó. Uma é mais, a outra é menos. Então, a distância vai ser um módulo de Rzão menos Rzinho, né? Eu estou representando a Rzão como se fosse o maior. Mas se não fosse, coloque em módulo, certo? Então, esse é o terceiro caso. E existe o caso das coincidentes, onde elas, ou coincidentes, e também tem as que tem o mesmo centro. Ó. Supor que eu tenho duas, né, que tem o mesmo centro. E aí a distância aqui já dá para saber que é zero, né? Ok? Bom, então esse é o segundo caso, o maior de todos. Eu sei que é complicado, mas isso aí é o que faz com que aconteça, né? Os casos possíveis. Bom, até então, né? Eu até enfatizo, se você vai estudar geometria analítica, você tem que assistir essa aula antes de ir para lá, quando for estudar circunferência, porque tem muita questão que relaciona duas circunferências. Só que agora, até então, isso era posições, você fica meio sem saber o que é que faz, mas tem muita conta para se fazer analisando essas relações aqui. Nós vamos para um ponto que vai envolver agora algumas figuras, né? Que são quadriláteros circunscritíveis e inscritíveis, né? Antes disso, tem um teorema que é bem conhecido, que é o teorema do bico do pato, né? O teorema do bico do pato. Esse nome aí do pato é a gente que cria, né? Mas é o teorema do bico, né? O que diz o teorema do bico? Se eu tenho aqui uma circunferência e eu traço duas tangentes, né? Tracei a primeira tangente, tracei a segunda tangente. Eles vão se encontrar nesse ponto bem aqui, ó. Bom, e aí o que acontece, né? Nesse caso aqui, eu posso puxar esse raio aqui. Aí lembra o que acontece? Se é tangente, isso daqui forma 90 graus. Se é tangente, forma 90. Aqui é a mesma coisa. Tangente forma 90, tangente forma 90. Se essa figura aqui, ó, consequência disso, né? Vamos puxar isso daqui, ó. Puxar aqui, ó. Puxei, né? Por conta disso, ó, o que acontece? Nós temos um lado em comum, dois lados, né? Que são iguais. Esse lado é igual para os dois. Esse também é um ângulo, né? Então, lado, ângulo e lado oposto, né? O lado, ângulo oposto. O que acontece com isso? Esses dois triângulos, eles vão ser congruentes. Então, esse lado é igual a esse. Então, esse teorema do bico parece que não, mas ele nos ajuda demais em muitas coisas, né? A primeira delas é que se eu pegar aqui uma circunferência, vou puxar um pouquinho mais para cá,
e aí eu traçar um quadrilátero, né? Um quadrilátero, a circunferência vai estar inscrita no quadrilátero. Ó. Vou puxar aqui, vou formar um quadrilátero. Ó. Com tangentes, tudo tangente, né? Porque a circunferência está inscrita, certo? Aí puxei para cá e vim bem para cá. Pronto. Fiz de uma forma assim bem diferente. Ó, eu tenho uma tangente, duas tangentes, vamos supor que aqui é tangente e aqui é tangente. O que você percebe, não é? Ó, e como todos são tangentes, eu tenho 4 picos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Então, esse lado é igual a esse, por causa do teorema do bico. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. E esse é igual a esse. Então, se eu chamar aqui de x, aqui é x. Aqui y, aqui z e aqui w, aqui também é w. Um fato interessante nisso daí é que a soma dos opostos, eles são iguais. Se eu pegar aqui, ó, se eu igualar os... Vamos pegar aqui, ó, esse com esse lado aqui, ó. Eu chamo até aqui de letras, né? A, B, C, D. Então, ó, a soma dos opostos, AB mais CD, vai ser igual à soma dos opostos, ó, AD com BC. Então, isso fica como, certo? Ó, vai ficar XWYZ, X mais W mais Y mais Z, é igual a X mais Y mais W mais Z. São iguais, ó. Porque, somando os opostos, vão ter os mesmos lados, né? Então, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos, certo? Esse é o primeiro caso, quando a circunferência está inscrita no quadrilátero. E o segundo caso, quando a circunferência está circunscrita, vou puxar aqui um pouquinho, né? Eu vou colocar aqui meu quadrilátero. Ó. Vou colocar aqui meu quadrilátero. São os dois casos. E aí, o que acontece? Ó? Se o quadrilátero está circunscrito, ele chama até de cíclico, né? Que ele está circunscrito, o quadrilátero na circunferência, ele está dentro da circunferência. Ó. Aqui é alfa, aqui é beta, certo? Teta e gama. Esse arco alfa aqui, ó, ele está olhando para cá. Ele é chamado, eu vou já falar disso, mas eu já vou logo me adiantando, já que eu estou falando disso, de 2 alfa, é o dobro. O ângulo inscrito ele vai ser o dobro, eu vou já falar disso, né? E a outra propriedade é isso daqui, certo? Eu me empolguei, já estou logo mostrando, 2 beta. Então, 2 alfa mais 2 beta, uma volta completa é 360 graus. Se eu dividir tudo por 2, alfa mais beta é igual a 180. Então, um quadrilátero inscrito numa circunferência, a soma dos seus ângulos opostos são suplementares, a soma dá 180, certo? Então, essa já é uma afirmação que nós podemos fazer. Se eu tenho um quadrilátero e a soma dos lados opostos dá 180, eu já posso afirmar que essa circunferência ela está inscrita, ou esse quadrilátero ele está inscrito em uma circunferência, ok? Continuando isso, né, eu falei que ia explicar, então eu vou falar aqui por quê, né? Nós temos os casos dos ângulos, eu acabei escrevendo demais, pronto. Então, nos ângulos na circunferência. Vamos lá, o primeiro caso, o ângulo na circunferência, puxar logo aqui uns 2, tá bom, acho que tá bom 2, né? Puxar 2 aqui, pronto. O meu segmento ele pode estar inscrito, então aqui lá se vai, ó, tá deixa eu aumentar um pouquinho a circunferência, a melhor visualização, pronto. Ele pode estar inscrito aqui, ó, ou ele pode partir do centro. Se ele partir do centro, ele é chamado de ângulo central. Então, esse ângulo é igual a esse arco, aqui é alfa. Se o ângulo está inscrito, o arco é o dobro do ângulo. Então, o arco é 2 alfa.
certo? Então, isso daí, o ângulo, né, inscrito é a metade do ângulo do central, né? A gente pode concluir, né? Ó, vou chamar aqui de beta. Aqui é beta, não é? Ó. Então, o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Essa formação, ó, se eu puxar aqui, ó, o centro, opa, se eu puxar aqui para o centro, eu vou botar de outra cor. Puxei aqui, ó. Aqui também é 2α, né? Se esse ponto for o central, ó. Então, essa informação, ela é importante para a gente resolver esses probleminhas, certo? Tem um caso, deixa eu puxar aqui, vou apagar isso aqui para não confundir vocês. Tem dois casos aqui que acontecem e o meu ângulo pode estar dentro ou fora, né? Que eu chamo de ângulo excêntrico, interior e exterior. Se ele estiver dentro e não estiver no centro aqui, ó. Se ele estiver dentro e não estiver no centro aqui, ó. Então vou chamar isso aqui de alfa. O ângulo OPV, né? Isso aqui é OPV, também é alfa. Então esse arco aqui, o alfa está olhando para esse arco e para esse arco aqui. Então eu vou chamar isso aqui de AB e vou chamar isso daqui de CD, ó. Certo? Então alfa olha para AB e alfa olha para CD. Então o alfa, nesse caso aqui, eu posso calcular ele sendo a média aritmética dos dois. Ó. Então é o arco AB mais o arco CD, tudo isso sobre 2, ok? Então, AB, CD sobre 2. E se ele estiver fora, que as duas relações elas quase se complementam, né? Se esse ângulo aqui estiver fora, que é alfa, aí do mesmo jeito ele vai estar olhando para dois arcos, ó, AB, vou botar até CD aqui para pegar a mesma pegada aí, ó. AB sendo maior e CD sendo menor. AB e CD. O alfa vai ser o arco maior menos o arco menor, tudo isso dividido por 2. Certo? Então eu tenho um ângulo interior, né? Excêntrico interior e excêntrico exterior. Cuidado que esses 4 casos aqui são muito usados em problemas, né? Quando eles querem trabalhar com circunferências. Então, muito cuidado com isso daí. Certo? O que acontece? Eu também posso fazer relação com os ângulos e arcos e eu posso fazer relação com esses segmentos que estão dentro, certo? E aí o que acontece? Aqui é um bocadinho de caso, né? Até logo botar aqui uns 4 circunferências. Então vamos lá. No nosso primeiro caso, o que acontece, né? Se eu tiver aqui, ó, lembrando que todos esses casos têm demonstração, né? Para o meu vídeo não ficar muito longo, depois eu faço vídeos individualizados com a demonstração de cada um deles. Ó. Então eu vou chamar aqui de A, de P, de B, C, P e D. Nosso primeiro caso é quando eu tenho um ponto dentro da circunferência, né? Se o ponto ele for interior. Então o que acontece? Ó? Eu olho para essa corda, então vai ficar AP vezes PB. Olha a relação entre eles, ó. Olha para outra corda, CP vezes PD. Ok? Então, esse é o primeiro caso se o ponto for interior. Se o ponto for exterior, aí muda um pouquinho, certo? Deixando aqui no lado. Se esse ponto aqui for exterior, vou pegar aqui um ponto. Opa! Não, o ponto vai passar por dentro, mas não é tangente, é secante, ó. Aqui 2 secantes, ó. E aí eu vou ter o ponto P, AB e P, CD. E aí qual é a relação métrica aqui? Ó? Cuidado que aqui vai ser o de fora pelo todo, então PA vezes PB vai ser igual ao de fora pelo todo, que é PD. Ó. Então, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. E o terceiro caso,
né? Vou ter 4 circunferências, eu vou usar só 3 aqui. E vai ser se eu tiver uma tangente, ó. Vou pegar aqui uma tangente. Lembra, a tangente ele vai tocar num único ponto, certo? Uma tangente e aqui uma secante. Opa! E se tiver duas tangentes é o teorema do bico, né? Então não tem muito o que falar aí, ó. P, T eu vou chamar aqui de A e aqui de B, certo? O que que acontece? Esse segmento aqui, ó, que é PT, ele é ao quadrado, a relação é que ele é ao quadrado, é a mesma coisa. O secante, como é que é? O de fora pelo todo, né? Então, de P até B, ó. Certo? PB. Então, essa é a relação métrica que tem em relação a esse aí. Então, eu posso fazer relação entre os ângulos, não é que eu mostrei aqui para vocês, ó, ângulos na circunferência, ou entre os segmentos, que aí vira a relação métrica para resolver isso daí. Ok, pessoal, então finalizando esse módulo de circunferência, um módulo um pouco grande, né? Eu tentei botar o máximo de informação possível para você não se perder. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.